eleição. Ele está descolando daquele 51-49, que foi ali batendo cabeça até o finalzinho. Então, se permanecer assim, o Lula solidifica, né, pavimenta a possibilidade grande de reeleição. Mas vamos lá, Cíntia, sobre mini-reforma. Nós tivemos essa semana o choque do Lira com o Haddad, por causa de uma entrevista do ministro falando em superpoder da Câmara, hipertrofia da Câmara em relação ao Senado, ao Executivo. E agora essa pesquisa, quer dizer, uma coisa foi ruim para o governo, a entrevista do Haddad, e uma coisa boa para o governo, essa pesquisa. E o Lira quer, e o Centrão querem que essa semana se definam os espaços para votar a economia na semana que vem. Isso, Amadeu. A reação, inclusive, do presidente da Câmara, Arthur Lira, foi numa proporção bem maior do que a frase do ministro Fernando Haddad. E o próprio Arthur Lira considera que há uma perspectiva de já começar a votar, por exemplo, o arcabouço fiscal, e percebeu que a associação entre a suspensão dos prazos para votação da reforma tributária, do andamento da reforma tributária e uma tentativa do Centrão de entrar no governo, isso estava associado a ele e foi ruim para ele. Por isso, ele reagiu da forma que reagiu. Aqui no Palácio do Planalto ontem, o presidente Lula teve uma reunião, logo que ele chegou do Paraguai, com o líder do governo na Câmara, que é o deputado José Guimarães. Durante 3 horas, o Zé Guimarães ficou aqui no Palácio do Planalto. Ele chegou e saiu, não conversou com os jornalistas, e olha que houve tentativa, que a gente ficou aqui, tanto na hora que ele chegou, quanto na hora que ele saiu, e ele não disse absolutamente nada. Mas o que se espera é que essa definição aconteça essa semana. E um fato importante que eu considero é que hoje o presidente Lula tem uma agenda às 4 horas da tarde com o ministro Wellington Dias. Eu conversei com alguns petistas que são ligados ao ministro, não consegui que ele falasse sobre esse assunto, mas as pessoas ligadas a ele dizem o seguinte, que a especulação já foi mais forte, mas que, é claro, a gente não sabe ainda se o governo estaria disposto a abrir mão do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ou do Ministério inteiro, ou de uma parte do Ministério. Naquela ideia anterior de uma divisão, de tirar, por exemplo, do Ministério, que sem o Wellington Dias, um outro ocupante, teria uma outra configuração, né? Não se sabe direito o que é que passa na cabeça do presidente, mas o certo é que os 2 deputados, tanto o Silvio Costa, do Republicanos, quanto o André Fufuca, do PP, já foram confirmados como futuros ministros, mas não se sabe exatamente quais seriam os ministérios. Os mais falados no dia de hoje são o Desenvolvimento Social e o Ministério dos Esportes, Amadeu. Então, olha só, a tendência do que está discutido aí nos bastidores em Brasília é que temos aí André Fufuca, deputado do Progressistas aqui pelo Maranhão, tem foto dele aí, e tem também a foto do Silvio Costa Filho, que é do Republicanos, esse é o André Fufuca. Aí o André Fufuca, Progressistas, deverá ser o ministro do Desenvolvimento Social ou de no caso do desenvolvimento social ser desmembrado em 2, de um dos 2. E aí está o Silvio Costa Filho, que deverá ser o ministro dos Esportes, no lugar de Ana Moser, que ficaria, e é o que se está discutindo lá, como uma autoridade olímpica do Brasil. Ela ficaria com esta função de autoridade olímpica. Enfim, esse é o arranjo que está sendo definido para que republicanos e progressistas ingressem de mala e cuia no governo. É o Centrão alojado. Rapidamente eu quero ouvir vocês aqui. Se essa é uma boa saída, vai ajudar na governabilidade e trará tranquilidade institucional
para o governo aprovar o que deseja na economia, por exemplo, na semana que vem, Apoliana? Acho que dá fôlego, mas não resolve o problema por completo. Acho que a longo prazo o governo vai ter que voltar, a não ser que de fato essa aprovação, como a gente está vendo agora, ela siga nessa reta ascendente, de que o governo vá melhorando essa aprovação, aí talvez a posição do Congresso tenha que ser um pouco mais alinhada com o governo, mas eu acho que é uma solução de curto prazo, acho que não leva a bancada inteira. Leva a sigla, a legenda, mas não leva completamente a bancada. Kátia? Que o Centrão desembarcaria, que o Centrão seria alojado no governo, isso era esperado e era claro. Se seria no primeiro ano de mandato, é que não estava bem definido, e a gente vai ver aí que a gente vai terminar o ano com o Progressistas, ou metade dele, ou uma parte dele, bem aquinhoada aí no governo Lula. Agora que Arthur Lira, fazendo essa negociação, nos termos aí que ele deve estar negociando com o presidente Lula, eu discordo da Apoliana no sentido de que Lula, trabalhando dentro da política, porque ele é político, não abriria mão, por exemplo, dividir ou até mesmo tirar um ministério tão importante como é o Ministério do Desenvolvimento Social do seu partido, do PT, para entregar ao progressista, se ele não tiver essa garantia. Porque senão vai o governo inteiro nesse estica e puxa, né? A cada nova pauta, a cada novo projeto importante para o governo federal, seja em qual área for, economia, saúde, ter que refazer uma negociação, realojar o Centrão. Eu acho que Lula tem essa experiência, essa expertise. E outra coisa, o governo já entendeu, isso aí é um fato dentro do núcleo do governo. O governo já entendeu que não terá partidos. Não adianta, nem os que estão lá. O PSD, por exemplo, é do governo, mas não são todos que votam. Tem a parte bolsonarista. MDB, tem MDB bolsonarista. Enfim, não tem partido que vai inteiro. Não vai ser no atacado, vai ser no varejo. Não tem partido inteiro. Assim como não vai progressista inteiro, nem vai republicanos inteiro. O tamanho de cada um é que o governo está medindo e pesando para aquinhoar com os ministérios. Fecha, Ari. Amadeu, Lula é um as da política. E essa fórmula de desmembrar o Ministério do Desenvolvimento Social para dar um naco que o Centrão quer, mas sem tirar a simbologia de ter um petista raiz como o senador Wellington Dias, conduzindo aquele que é considerado o coração do governo Lula, que é o programa Bolsa Família, só alguém com a habilidade do presidente Lula para fazer. Eu acredito nessa fórmula, viu, Cíntia? A apuração da Cíntia aqui, os rumores ainda são fortes que o Wellington pode deixar o comando da pasta. Eu não acredito. Acredito nessa segunda apuração que você trouxe. Faz sentido desmembrar, né? Voltou a essa teoria de desmembrar o Ministério, dar um naco considerável para o Centrão, mas manter esse programa sob a condução de um petista raiz, aquele petista que comandava o Estado, que deu a maior votação proporcional ao presidente Lula, pelo qual ele tem um grande carinho. Lembrando que o Lula está vindo a Teresina daqui a 2 semanas, e eu não acredito que ele vá tirar o Wellington do Ministério do Desenvolvimento Social às vésperas de vir ao Estado, não. Lembrando que política, o jogo é bruto. Na política, o jogo é bruto. Amadeu. Fala, Cíntia. Só complementando, hoje pela manhã, o ministro Wellington Dias esteve na Marcha das Margaridas. Eu até fiquei surpresa, porque eu cheguei bem cedo, né, junto com todos os jornalistas aqui que cobrem o Planalto, e ele não estava na marcha. Então, todos os ministros foram chamados e ele não estava lá. E aí isso me chamou a atenção. Só que, no meio, quando o evento já havia começado, ele chegou, cumprimentou cada um dos ministros que estavam lá, todas as ministras, né, as mulheres ministras do sexo feminino estavam lá na linha de frente com o presidente Lula. Ele cumprimentou uma a uma e também deu um abraço no presidente Lula. E foi retribuído. O Lula estava sentado, o Wellington chegou, deu um abraço nele assim, por trás, e o Lula virou e retribuiu esse abraço
ao ministro Wellington Dias. Depois ele saiu rapidamente. Nesse evento aí, foi um evento enorme, porque tinha cerca de 100 mil mulheres participando. Eu gravei algumas imagens também hoje pela manhã, tinha 25 ônibus aqui do estado do Piauí. Encontrei também a secretária Zenaide Lustosa, secretária da Mulher, a coronel Elisete, porque a Secretaria de Segurança deu um apoio para esse evento. E é um aspecto que eu achei interessante, porque, assim, parecia que estava tudo bem entre eles, né? Mas eu queria também lembrar que anteontem o presidente Lula parabenizou a ministra do Esporte, Ana Moser, na rede social dele, no Twitter. Ele publicou uma foto e desejou os parabéns a, abre aspas, nossa ministra Ana Moser. Bom, se ela for sair agora, então realmente fica um pouco esquisito, né? Na política, o jogo é bruto. O jogo é bruto. Cíntia, vamos agora falar... Temos novidades duas do caso das joias. Queria que você nos atualizasse aí. Primeiro, o Vacef. Eu não entendi, não. O Ari, talvez, que é muito aí da área da área criminal, ele conhece, lê muito, se interessa. O Vacef estava dizendo que, não, esse relógio, eu nunca nem vi. Que dia foi isso? Nunca nem vi. Que dia foi isso? Não conheço. Relógio? Qual? Qual é a marca? Não tive conhecimento desse relógio. Mas agora ele mudou, ele disse que sim, foi ele que comprou e com o dinheiro dele. O dinheiro dele, iniciativa dele. Vamos ver o vídeo. Pagou do próprio bolso. Vamos ver o vídeo. Eu comprei o relógio, a decisão foi minha, usei meus recursos, eu tenho a origem lícita e legal dos meus recursos. Eu tenho conta aberta nos Estados Unidos, no Banco em Miami, e eu usei do meu dinheiro para pagar o relógio. Então, o meu objetivo quando eu comprei esse relógio era exatamente para devolvê-lo à União, ao governo federal do Brasil, à presidência da República. E isso, inclusive, por decisão do Tribunal de Contas da União. Eu tomei a decisão de comprar, entendeu? Foi solicitado, comprei e fiz chegar ao Brasil. Agora, se o senhor quiser perguntar detalhamento, olha, qual voo, que horas entrou, para quem você deu, como o relógio, nesse momento eu não vou poder falar. Nesse momento eu não posso falar. Nem quem solicitou, doutor. Só vou dizer, quem solicitou não foi Jair Bolsonaro e não foi o Coronel Cid. Ele é um advogado extraordinário. Tem uma série assim na Netflix, pois é o Asif. Um advogado bonzinho que ajuda os seus clientes. Não, ele é o benemérito da... que essa fala do Asif não é nem levada a sério pelos investigadores da Polícia Federal. Ari, que homem caridoso. Olha, eu vou fazer o papel de advogado do diabo. Não. Quando eu comprei o meu carro, semanas depois eu não lembrava que eu havia gasto. Quando eu comprei a minha casa também, disseram, Ari, você vai para onde? Eu não vou para... eu comprei uma casa. Lembrei, financiei pela Caixa 20 anos. É assim, gente, quando a gente comprou coisa muito cara, na casa das dezenas de milhares de dólares, a gente esquece às vezes, né? E não foi para mim, ó, que ele deu, que não pode dizer ainda que ele deu, porque eu não estou usando o relógio, mas eu quero. A Poliana foi por amor ao Brasil, foi por amor à pátria, ele comprou para devolver, que o TCU meus pediu. Pensamentos, como é um patriota esse então, rapaz. assim, né, agora só não tinha motivo nenhum para fazer essa operação em dinheiro vivo, em espécie, né? Já que uma das suspeitas da Polícia Federal diz respeito justamente à forma como foi feita essa recompra, né, recompra, não foi sei, dinheiro dele. Do Rolex. O dinheiro dele. Por que ele não passou o cartão, o Black lá, o Gold, e outra coisa, Platinum? O que ele não está lembrando bem, Kátia, é quem é que pediu para ele comprar. E nem para quem quem ele entregou. E nem para quem ele Também entregou. não Que sabe dia assim. foi? Será que foi para você, Ari? Tinha o dinheiro Não. disponível, né? Tinha conta nos Estados Pra Unidos, você ele não falou foi. aí, Aqui, né? ó. E parece que... E há também problema para o Tenente Coronel Mauro Cid mudou de advogado. E esse novo advogado parece que também mudou a linha de defesa, Cíntia. Isso, o terceiro advogado dele, né? Ele substitui Bernardo Fenelon e o primeiro advogado, que foi o Rodrigo Roca. Esse já é o terceiro, que é o César Bittencourt. Ele agora descola totalmente o tenente-coronel Mauro Cid do ex-chefe, o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele diz
que o Mauro Cid, na verdade, era um militar que estava cumprindo ordens. E o que militar faz é cumprir ordens. Vamos ver a cartela? gente tem, inclusive, trechos aí da fala do advogado. Olha aí, Ari, a cartela do novo advogado de Mauro Cid. Olha o que... Não tem, Nájila? Ah, sim. Então, vamos ver aí o que é que o novo advogado de Mauro Cid, que é o César Roberto Bittencourt. Olha, Ari. Mauro Cid é um militar, mas é um assessor. Assessor cumpre ordens do chefe. Assessor militar, com muito mais razão. O civil pode até se desviar, mas o militar tem por formação essa obediência hierárquica. Então, alguém mandou, alguém determinou. Ele é só o assessor. Assessor faz o quê? Assessora, cumpre ordens, determinações. Militar cumpre até ordem ilegal. Pois é, ele também diz o seguinte, num outro trecho, ele faz assim, que ele é um injustiçado, Mauro Cid é um